Oi, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar dos módulos 31 e 33. Esses módulos são sobre o texto normativo, o texto da lei. Então, vamos lá? E o que são, então, os textos normativos? São os textos que estabelecem as normas, as regras, regimentos, regulamentos, estatutos e leis. São textos também chamados de prescritivos, porque eles prescrevem uma norma, um direito ou um dever que se deve seguir. Por isso são prescritivos. Esses textos, eles afetam diretamente as nossas vidas, porque a partir deles é que nós conhecemos nossos direitos e nossas obrigações. Por exemplo, no regimento escolar da escola, ali há um conjunto de normas, limites, deveres e direitos que todos nós devemos respeitar, tanto alunos, professores como funcionários. Ali há, por exemplo, as regras para avaliação, aprovação, reprovação dos alunos, tudo dentro desse regimento escolar que contém textos normativos. Os textos normativos, os textos legais, eles são organizados de modo a que o leitor encontre rapidinho os tópicos que ele procura. Então, você está procurando lá sobre avaliação, você acha a página referente a isso e haverá lá tópicos para que você encontre o que você precisa. Por isso, nesse texto normativo, a linguagem é muito clara, precisa e objetiva. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos então às características da linguagem das leis, como elas são escritas. Primeira característica, o texto tem que ter clareza, o texto tem que ser claro, a linguagem simples, fácil e pontuação adequada. Por exemplo, o artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou responsável. Esse texto está claro, nenhuma criança pode viajar fora da região onde mora sem que esteja com os pais. Comarca é uma palavrinha do mundo mais do direito, jurídico, mas significa região. Então, a criança não pode viajar desacompanhada, não pode viajar sozinha. Outra característica é a concisão. Concisão é objetividade, sem fazer rodeios, e direto ao assunto, objetividade. O texto conciso dispensa adjetivos e advérbios que não sejam essenciais ao entendimento. Olha um exemplo de frase concisa ainda usando o artigo 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou responsável sem expressa autorização judicial. Aqui só foi dito que é necessário, não há adjetivos ou advérbios para caracterizar determinados termos. É direto, a criança não pode viajar para fora da região sem os pais ou responsáveis, a não ser que haja uma autorização judicial. Bem simples, bem direto, bem objetivo. Outra característica da linguagem das leis é os textos são escritos em ordem direta, porque isso facilita a compreensão. Vocês já aprenderam que a ordem direta é escrever em sujeito, verbo, objeto ou predicativo, que é o complemento. Sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, eu digo assim: os alunos entenderam os textos. Essa é uma frase escrita em ordem direta. Olha só. Os alunos aqui é o sujeito, Porque nós perguntamos quem entenderam? Os alunos. Sujeito. Entenderam? O verbo. E o complemento desse verbo, o objeto desse verbo é os textos. Então, nós temos complemento aqui, que é o objeto. Temos a frase em ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Os alunos entenderam os textos. Eu poderia dizer assim, os textos, os alunos entenderam. Eu inverti, coloquei os textos lá na frente, coloquei o complemento antes do sujeito. É possível compreender essa frase? Sim, mas não está na forma direta, então não facilita a compreensão, certo? Facilita a compreensão quando nós escrevemos nessa forma, sujeito, verbo e objeto, certo?
Olha só esses outros exemplos aqui, ó. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Olha aqui, sujeito, verbo e complemento. Essa frase aqui está na ordem direta, então é muito mais fácil de entender do que a de baixo. Olha só. Caso as diversões e os espetáculos públicos sejam classificados como adequados à faixa etária das crianças e adolescentes, eles poderão neles ingressar. Essa frase ficou muito mais difícil de entender rapidamente. Nós temos que parar e entender a frase. Então, os textos normativos, para ser mais fácil de entender, eles são escritos na ordem direta. Outra característica do texto das leis é a imperatividade, porque as leis, elas expressam uma ordem. Elas expressam deveres, obrigações dos cidadãos e do Estado. Logo, elas são imperativas. E como essa imperatividade aparece nos textos? Por exemplo, os verbos estando no presente e no futuro do indicativo. Nós já estudamos o modo indicativo e vocês se lembram que esse modo é aquele que expressa a ação como certa. Tem certeza que aconteceu, está acontecendo ou acontecerá. Então, o tempo presente indica algo que está acontecendo agora, no momento da fala. E o futuro, algo que você tem certeza que irá acontecer, dentro do modo indicativo. Por exemplo, olha esses exemplos aqui. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Dispõe, verbo no presente, está indicando que essa lei é sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Aqui não há dúvidas, essa lei é sobre isso, trata sobre isso, certo? Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Olha o será aqui, futuro do presente do indicativo. Não há dúvidas aqui. Nenhuma criança será, certo? Não há dúvidas. Não é aquele modo que indica dúvida, incerteza, que a criança não pode ser objeto de qualquer forma de negligência. Então, se usa o verbo no presente, no futuro do presente do indicativo. Os verbos também podem aparecer no infinitivo. Se lembram das formas nominais do verbo? Uma das formas nominais é o verbo no infinitivo. Olha só, aqueles verbos terminados em R, certo? Que não estão conjugados. Olha o exemplo aqui do artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: brincar, praticar esportes, divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Olha os verbos aqui, ó, brincar, praticar, divertir-se, participar. Esses verbos estão no infinitivo. Também, dessa forma, é possível indicar a imperatividade da lei. Como eu disse para vocês, os textos normativos são escritos em tópicos para que o leitor encontre com rapidez o que ele procura. Então, essa tabela aqui nos mostra as partes, os tópicos que você pode encontrar no texto normativo. Essa tabela está na página 62 do módulo 31, caderno 3, tá bom? Então, você encontra essa tabela lá. Nas leis mais longas e complexas, por exemplo, como a Constituição Federal, há partes ainda menores, como as partes, os livros, os títulos, capítulos, seções e subseções, certo? Nas leis, você também encontra artigos, que é a unidade básica para a apresentação do assunto. Cada artigo só pode conter um assunto. São enumerados com algarismos arábico ordinal até o 9º, artigo 1º até o artigo 9º, e com o algarismo cardinal a partir do 10. Ou seja, você vai contar do 1 ao 9 como o primeiro, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, até o artigo 9º. A partir do 10, você vai falar artigo 10, certo? Artigo 11 e assim por diante. Há uns tópicos também que são chamados de parágrafos,
que é a imediata divisão de um artigo, explicando ou modificando. São indicados pelo sinal gráfico que parecem dois S's assim, ó, um em cima do outro, e numerados como os artigos. Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º, até o parágrafo 9º. Depois você vai falar parágrafo 10. Há também os incisos. São especificações dos artigos ou dos parágrafos, numerados com algarismos romanos, seguidos de travessão. Então, olha aqui os algarismos romanos para os incisos. Há linhas ou letras. Desdobramento dos incisos ou dos parágrafos. São desdobramento desses incisos, indicadas por letras minúsculas seguidas por parêntese. Olha aqui, A com parêntese, B, C. E itens, desdobramento das alíneas. Então, se você precisa explicar, precisa ter um desdobramento dessa linha, você vai usar números arábicos seguidos de ponto. 1, aí um ponto, 2 ponto, 3 ponto, certo? Como exemplo do texto normativo, o nosso livro traz uma parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso está lá nas páginas 62 e 63 do caderno 3, módulo 31. Antes de ler, deem uma olhadinha nessas imagens que aparecem logo no início do módulo 31. Olha aqui, a imagem 1 e a imagem 2. Percebam que são crianças, né, em ambas as imagens, mas qual a diferença entre elas? Em que situação elas se encontram? Respondam aí. A primeira imagem das crianças brincando, se divertindo, estando em sociedade, né, brincando umas com as outras. Isso é direito da criança e do adolescente. Já na segunda imagem, as crianças estão trabalhando, estão fazendo algo que é contra a lei. As crianças não devem, não podem trabalhar. Nós discutimos bastante sobre isso lá no módulo 28, quando lemos sobre o trabalho infantil. Então, essas duas imagens trazem essas duas diferenças, essas duas situações para que a gente reflita que ainda há crianças nessa situação, apesar de ser contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos ler o que está nesse estatuto? Olha só. Lei número 8.069, de 13/7/1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Vamos ler, prestando bastante atenção como é o texto normativo na prática, tá bom? Dividido em tópicos e prestando bastante atenção na objetividade, na clareza, na simplicidade da escrita, nos tópicos, tá bom? Vamos lá. Livro 1, parte geral. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, percebam as frases na ordem direta, bem objetivo, bem claro, e os verbos aqui estão no presente. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral a que se trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende, olha só agora as letrinhas aqui com parêntese, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública,
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e os deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, percebam que está em tópicos. Se você quer saber, por exemplo, até que idade se considera criança ou adolescente, você vai lá no artigo 2º. Se você precisa saber que a criança tem direitos, por exemplo, a não sofrer nenhuma negligência, discriminação, você vai lá no artigo 5º. Percebam que é fácil de achar porque está em tópicos, certo? Então, essa aula foi uma junção dos módulos 31 e 33, que trata dos textos normativos, os textos da lei, e nós vamos em próxima aula corrigir os exercícios, tá bom? Um abraço!